ao receber uma comenda da cidade de Anápolis, em Goiás, em evento que atraiu uma multidão, o ex-presidente Jair Bolsonaro discursou e agradeceu pelo apoio e pelo carinho da população durante e após o seu governo. Durante o discurso, o palco em que Bolsonaro falava foi tomado por crianças que queriam ficar próximas e abraçar o presidente. No discurso, Bolsonaro disse: "A coisa mais importante é que o amor, o carinho, o calor desse povo não tem preço. Juntos escrevemos 4 anos da história do Brasil." O ex-presidente lembrou fatos de seu governo e afirmou: "Em que pese todo o sacrifício, todas as perseguições que perduram até hoje, está valendo a pena porque plantamos muitas sementes." Ele enfatizou a expressão do patriotismo e a valorização da liberdade, apontando: "Alguns achavam que fosse algo material, que durasse para sempre, e hoje nós vemos que não é bem assim." O ex-presidente afirmou que a política afeta todos os aspectos da vida cotidiana e disse: "Queiramos, gostemos ou não, o dia a dia passa pela política. Vamos investir em pessoas que amem sua família, respeitem seu próximo, se preocupem com a propriedade privada, respeitem seu direito à defesa. Todas as ditaduras são precedidas por campanhas de desarmamento." Bolsonaro disse: "Plantamos sementes pelo Brasil. Se eu nada representasse para nossa pátria, depois daqueles números do TSE, não estariam me perseguindo até hoje. Não teriam, de forma bastante nebulosa, me tornado inelegível. Qual o crime? Corrupção não foi. Abuso de poder econômico não foi. O sistema não quer uma pessoa honesta na presidência da República." O ex-presidente afirmou: "O povo tem um poder muito grande, mas pessoas a quem o povo confia o destino da nação, que são os políticos, devem realmente fazer a sua parte. E creio que eleição após eleição temos melhorado no Brasil. Tenho certeza de que nas eleições municipais do ano que vem teremos uma safra cada vez melhor de bons legisladores e bons administradores pelo Brasil." Quando o palco se encheu de crianças, Bolsonaro disse: "Não tem preço esse carinho da molecada. Eu me sinto muito feliz pelo que acontece comigo atualmente. Sei do preço caro que pagaria ao buscar fazer a coisa certa. Se eu estivesse do outro lado, seria muito mais fácil para mim. Mas preferi seguir o caminho daquele destino que todos nós sonhamos para o Brasil." Ao final do discurso, Bolsonaro disse que seguirá contribuindo com a política do Brasil. Ele disse: "A todos vocês só tenho a agradecer pela confiança, pela credibilidade que tiveram em nosso governo. Assim como foi uma missão do nosso Todo-Poderoso os meus 4 anos, se assim for da vontade dele, tenho certeza de que nós voltaremos. Enquanto não voltamos, estaremos contribuindo com a política brasileira." A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos de jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 24 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa noite a todos. Senhor Prefeito Roberto Naves, muito obrigado pela honraria, por essa comenda, em nome do qual eu cumprimento a todas as autoridades, bem como aqueles que foram e estão sendo homenageados nessa noite. Eu só tenho uma coisa para falar, mas falarei por uns 15, 20 minutos. Mas a coisa mais importante é que o amor, o carinho, o calor desse povo para com a minha pessoa não tem preço. Muito obrigado a todos vocês. Juntos, nós escrevemos 4 anos da história do nosso Brasil. Jamais esperava me eleger vereador do Rio de Janeiro e acabei me elegendo em 88. Considero um dos cargos mais importantes. É a base, é o início para todos aqueles que querem galgar postos mais elevados e servir ao seu município, ao seu estado e ao seu país. Quando comecei minha jornada em 2014, confesso, nem eu acreditava. Obviamente, um deputado dito do baixo clero, que discursava muitas vezes para um plenário vazio, mas era com o coração. Era o tempo que me sobrava por não ter um lugar de destaque dentro da Câmara dos Deputados. Mas, como temos um país de 90% de cristãos, entendo que tudo que aconteceu na minha vida foi missão do nosso Deus. Vi a morte ao meu lado. Vi uma eleição acirrada em 2018. Mas chegamos. Montamos um ministério de orgulhar o povo brasileiro. Um ministério que não foi barganhado, que não foi feita aquelas negociatas do passado ou do presente. Pessoas comprometidas com o seu país, com competência e com muita vontade de trabalhar. Apesar das pressões, que o sistema é algo que realmente nos assusta. Eu o conheci por dentro. Só Deus sabe o que eu passei. E por vezes eu falava, meu Deus, qual foi meu pecado para eu ser presidente da República? Com o tempo, eu fui mudando. Meu Deus, obrigado por essa missão. Que pese todo o sacrifício, todas as perseguições que perduram até hoje, creio que está valendo a pena. Porque plantamos no Brasil muitas sementes. Nós fizemos renascer o patriotismo. Passamos a descobrir as cores verde e amarela da nossa bandeira. Passamos a lacrimejar os olhos quando se cantava o hino nacional. Passou-se a falar em família, em liberdade, que alguns achavam que isso fosse algo material, que durasse para sempre. E hoje nós vemos que não é bem assim. Passamos a conhecer o que é a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Supremo Tribunal Federal. O nosso povo
era muitas vezes levado apenas para pensar em sua pátria de 4 em 4 anos, quando a nossa seleção ia jogar. Hoje se conhece mais a cúpula dos 3 poderes do que o nome dos atletas da nossa seleção. Eu sempre digo, a oportunidade que tive de viajar o mundo, conhecer outros países, a olhar para o nosso Brasil e falar: por que não dá certo? Por que Israel, que é menor que o menor estado brasileiro, Sergipe, lá não tem nada? Israel não tem nada, nem petróleo tem. Mas como é uma grande nação? E eu sempre digo: olha o que eles não têm e veja o que eles são. Quando a gente volta os olhos para o Brasil, olha o que nós temos e veja o que nós não somos. Onde está o erro disso tudo? Como podemos começar o nosso Brasil? Nós fomos despertando alguns políticos pelo Brasil. Queiramos, gostemos ou não, a vida nossa, o dia a dia, passa pela Câmara Municipal, passa pela Assembleia Legislativa e passa pelo Congresso Nacional. Vamos investir em pessoas que têm afinidade conosco, pessoas que amem as suas famílias, que respeitem o seu próximo, pessoas que se preocupem com a propriedade privada, com seu legítimo direito à defesa. Todas as ditaduras foram precedidas de campanhas de desarmamento. Eu armei o máximo possível o meu povo. E a prova de que estava no caminho certo é que o número de mortes por arma de fogo caiu ano a ano em meu governo. Então, plantamos sementes pelo Brasil. Se o nada representasse para a nossa pátria, depois daqueles números do TSE, não estaria perseguindo até hoje. Não me teriam, de forma bastante nebulosa, me tornado inelegível. Qual crime? Corrupção não foi. Abuso de poder econômico não foi. O sistema não quer uma pessoa honesta na presidência da República. Estive por 3 meses nos Estados Unidos. Poderia ter ficado lá. Me ofereceram tudo naquele país, em especial no estado da Flórida. Mas resolvi retornar para cá, sabendo das perseguições e dos riscos que ainda corro. Mas servir a essa pátria, servir a esse povo e lutar pelo futuro dessa menina não tem preço. O povo tem um poder realmente muito grande. Mas as pessoas que o povo confia o destino da nação, que são os políticos, devem realmente... Será que eles sabem o que eu estou falando aqui? Mas os políticos devem fazer a sua parte. E creio que eleição após eleição nós temos melhorado no Brasil. Tenho certeza que nas eleições municipais do ano que vem teremos uma safra cada vez melhor de bons administradores e de bons legisladores pelo Brasil. Dizia a vocês, não desistam da sua pátria. Dizia a vocês, quando algo der errado, não culpem terceiros. Primeiro procure saber onde você errou. Somente assim, nós podemos, mais do que sonhar, ter a certeza que teremos um país verdadeiramente nosso.
Sem ordem não tem progresso. Sem hierarquia não podemos pensar em sermos civilizados. Caramba. Obrigado a molecada. Não tem preço esse carinho da molecada aqui. Quando a molecada chega, eu já penso na minha filha Laura, que tem 12 anos, que está bem grandona. Dizer a vocês que eu me sinto muito feliz pelo que acontece comigo atualmente. Jamais vou reclamar. Sei do preço caro que pagaria ao buscar fazer a coisa certa. Se eu estivesse do outro lado, seria muito mais fácil para mim. Mas preferi seguir o caminho, aquele destino que todos nós sempre sonhamos para o nosso Brasil. Falando pouca coisa do nosso governo, apesar da tristeza da pandemia que levou muitos entes queridos nossos embora. Apesar de uma guerra lá fora que influenciou a economia no mundo todo. Entreguei o Brasil, ou melhor, deixei outro cara assumir, porque jamais passaria faixa para uma pessoa com passado. Jamais passaria faixa para uma pessoa que tinha e tem um passado como esse cara que assumiu em 1º de janeiro. Dizer a vocês que na economia vencemos. Dizer a vocês que na questão da pandemia sempre apoiei a autonomia do médico brasileiro. Fizemos o que tinha que ser feito. Como disse o prefeito agora há pouco aqui, o nosso prefeito Naves, vocês, nenhum prefeito atrasou o pagamento durante a minha gestão. Ninguém ficou devendo o 13º por ocasião da minha gestão. E agora sabemos que os recursos do Fundo de Participação do município têm diminuído aqui no Brasil. Fizemos o que tinha que fazer, com coragem, com determinação, e fizemos muita coisa, como o marco do saneamento, o marco ferroviário, a da cabotagem, entre tantos outros, da startup. Fiz do Brasil o 2º país mais digital do mundo. Entregamos para vocês o Pix, uma revolução. Que lá, no debate lá atrás, falei que o outro lado ia taxar o Pix. E isso está em andamento, infelizmente, em nosso país. E dizer que quando baixamos impostos de vários produtos e zeramos o imposto dos combustíveis, todos os entes federados passaram a arrecadar mais. Inclusive, tínhamos na proposta, se o Estado arrecadasse menos de 5% do previsto, ou melhor, mais dos 5% previsto, a gente honraria a diferença. Nenhum Estado arrecadou menos do que 5% do previsto. Fizemos o que tinha que fazer. Tínhamos sonho para esse ano, mas infelizmente aconteceu algo inacreditável em outubro do ano passado. Mas Deus escreve certo por linha torta. A semente que plantamos com vocês se perpetuará. Elas darão frutos de modo que cada vez mais gente cerre a nós, cerre para a centro-direita, passe a ser um conservador. E com isso, a certeza de que realmente o nosso país, num momento não muito distante, ocupará um lugar de destaque no mundo. A todos vocês, eu só tenho a agradecer por esse momento, pela confiança, pela credibilidade que tiveram em nosso governo. Assim como foi uma missão do Todo-Poderoso. Esses meus 4 anos de presidente, se assim for vontade dele, tenha certeza que nós voltaremos. Enquanto não voltamos, estaremos colaborando e contribuindo para com a boa política brasileira. A todos vocês, meu muito obrigado por essa oportunidade. Brasil, acima de tudo!